Bom dia, minha torcida vascaína, com muita alegria que a gente inicia mais uma live aqui no VDGcast, esse canal que já é um canhão de audiência, graças a vocês que estão aqui com a gente diariamente. Então, galerinha, vai chegando, já deixando aquele like maroto nesse vídeo, vai chegando também, dá uma olhada se você é inscrito nesse canal, até porque a gente teve um problema no nosso outro canal, a gente começou esse novo aí, mesmo logotipo, mesmo trabalho, mas dê uma olhada se você é inscrito. Eu tô aqui ao lado do meu amigo Marcelo O Chuchu Carvalho. Digo o seu bom dia, véspera de jogão, hein, Chuchu? Terçou. Isso aí. Vasco e Bahia, né? Um jogo importante pro Vasco. A gente, né, tá vendo aí que o Vasco tá já começando, tendo um início, né, ruim, pior do que o do ano passado. Então, é complicado. Então, eu espero que a torcida vá. Tomara que não chova, como tem chovido aí no Rio de Janeiro, para o Vasco poder, né, ter um desempenho bom e poder conquistar a primeira vitória no Brasileiro, né, Fabinho? Exatamente. Vasco precisa, o Vasco que já teve 2 jogos no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu o primeiro para o Mirassol, empatou o segundo contra a Chapecoense em São Januário. O primeiro foi fora, o segundo em São Januário. Vamos jogar outro jogo em São Januário contra o Bahia às 21h30. Então eu já peço, tá, galera? Quem quiser assistir ao jogo, entre em contato com o João Rinaldinho. O contato dele tá aqui embaixo. Assistir os jogos do Vasco, todos os jogos do Vasco no ano, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileiro. Ele tem um projeto de transmissão muito bacana, com séries, filmes. Então, entre em contato. O contato dele tá aqui embaixo. Chuchuzito, vamos falar hoje as pautas. Depois a gente vem com a nossa vinheta. Vamos falar de mercado, de Diniz Pinto. Vamos falar sobre esse jogador, analisar Vasco interessado nesse atleta. Vou trazer uma informação sobre esse atleta, sobre esse português que está na mira do Vasco. Vamos falar muito sobre o jogo também, esse jogo importante contra o Bahia. Vamos analisar o cenário do Vasco. Vamos analisar a situação do Diniz também. Então é isso, galera. Eu só peço para você deixar o like, compartilhar essa live. Vou chamar ela para brilhantar o nosso vídeo. Vem para cá, vinhetinha. Vem ser feliz. É isto. Sem mais delongas, vamos começar já aqui com informação, Chu. Vamos com a informação lá do NTV. Vou replicar aqui no nosso X a informação do NTV sobre Diniz Pinto. Depois eu trago a minha apuração, tá, galera? Tá aqui a informação do NTV, lateral português. Vamos lá, informação, tá? Vasco conversa por Diniz Pinto, exclusivo lá do NTV. Vasco tem conversa em andamento com o Moreirense de Portugal pela contratação do lateral direito Diniz Pinto. O Cruz Maltino busca um empréstimo com opção de compra. Inclusive, as bases salariais entre Vasco e Diniz Pinto já estão acertadas, restando apenas formalizar a proposta com o Moreirense. Um ponto importante é que o clube português conta atualmente com 4 laterais direitos em seu elenco. O mais recente contratado foi Leandro Santos no mês passado junto ao Benfica, que facilita uma eventual liberação de Diniz Pinto. Recentemente, o Vasco negociou o cria Paulo Ricardo com Fortaleza e atualmente conta com Puma e PH para o setor. Diante desse contexto, o Vasco pode avançar para selar a contratação do lateral, reforçando o elenco para a sequência da temporada e ampliando as opções da comissão técnica para a lateral direita. Tá? A apuração lá do NTV, Vasco interessado nesse lateral direito português, Diniz Pinto, mais um Diniz na mira do Vasco. Já temos um, será que teremos outro? Rapaz, vai ser difícil aturar 2, né? Pelo menos tomara que seja melhor do que o outro, né? Porque o outro tá difícil da gente aguentar. Mas, enfim, é uma contratação aí de um jogador português, lateral direito. Não conheço, né? Joga no Moreirense. Quando a gente parte, né, desse princípio de que, vem de um time, né, que ninguém conhece, né? Um time pequeno, de Portugal, a gente às vezes comete alguns erros de avaliação, e foi o que aconteceu quando o nome do Nuno apareceu aí para vir para o Vasco, né, depois do Casapia, né? O Casapia, não sei o que lá, e o Nuno aí se tornou um dos principais jogadores do Vasco. Cara, vem para se chegar, né? Acredito que seja para compor o elenco, né? Não é jovem. E aí eu não sei o que isso significa, né, Fabinho? Se é um reforço para o grupo
né, para ter ali mais um jogador, ou se existe uma verdade aí nessas informações, nesses boatos, de uma provável saída do PH. Então a gente vai ter que esperar aí para ver qual é a realidade dessa situação aí do PH. Para mim, meu amigo Chuchu, tá claro, tá? Tá claro. Se o Vasco trouxer mesmo o Diniz Pinto, a chance do PH ser negociado aumenta muito. O Vasco vai ter 3 laterais direitos? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não é um time rico, não é um time aí que tá sobrando dinheiro para ter 3 laterais direitos. Não faz o menor sentido. E a minha informação, galera, sobre o Diniz Pinto, a minha apuração, é que o Vasco, em outro momento, já fez uma proposta oficial para o Diniz Pinto. A gente trouxe informação aqui no VDG, quem nos acompanha sabe. O Vasco fez uma proposta de 1,5 milhão de euros para o Diniz Pinto, mas naquele momento o Moreirense não quis nem avançar nas negociações, achou o valor muito baixo, foi o que chegou para mim. Tá? A proposta foi ruim, considerado ruim lá pelo Moreirense. Não sei até que ponto o Vasco vai melhorar essa proposta, vai fazer uma proposta mais interessante lá para o Moreirense, mas o que eu trago para vocês, segundo nossa apuração, que há sim interesse do Vasco no jogador, tá? Se o Vasco fez uma proposta em outro momento, é um jogador monitorado, é um jogador prospectado e que tá sim na mira do Vasco, Chu. É um jogador que tá aí na alça de mira do Vasco, esse jogador de Diniz Pinto. Vamos ver se o negócio vai avançar, né, Chu? A gente tem hoje como é um diretor, não é diretor, né? Como é que é o nome dele? É diretor executivo, Chu. Diretor executivo. O Admar, que é português, isso facilita um pouco, né? Ele circular lá em Portugal. De repente esse jogador vem, Fabinho. Tomara que venha, né? Então, vamos esperar aí para ver. Vamos esperar aí para ver se vem. Eu vou colocar aqui o transfer market dele pra gente dar uma analisada, Chu. Deixa eu colocar aqui o transfer market do Diniz Pinto. Vamos lá aqui, vamos dar uma analisada nele. Ele tem... deixa eu ajeitar aqui pra galera ficar melhor para ver junto comigo. Deixa eu botar a gente aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Aqui, Chu, ele tem 25 anos de idade, nascido em Porto, tá? Ele é de Porto, de Portugal. Com certeza é um jogador que o Admar Lopes conhece, tá? É português também. O contrato dele vai até 30/6/2027, o valor de mercado dele é 3 milhões de euros. O Transfermarkt costuma botar o valor para baixo, né, Chu, do que realmente vale. E o Vasco fez uma proposta de 1,5 milhão de euros, entendeu? Então, é uma proposta ruim, cara, pro que o jogador tá valendo. Ele é lateral direito, também joga de ala. Dizem que ele é um lateral muito ofensivo, tá, Chu? Muito ofensivo. Vamos ver aqui a temporada atual dele. Ele tem 25 anos, tem 1,78 de altura. Ele jogou em 25/26, 21 jogos, tá? Marcou um gol e deu 6 assistências. Por um lateral, 7 participações em gols. Em 21 jogos, não tá ruim não, né, Chu? Não tá ruim não. E ele é titular lá, tá, Chu? Contrataram vários laterais, mas ele é titular lá no clube dele. E digo mais, tá? A gente está analisando junto com vocês. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, analisar junto com vocês. Ele é capitão do time dele, tá? Nos últimos jogos, tem um Czinho ali de capitão. Deixa eu aumentar aqui pra galera ver junto comigo. Em 26, Chu, pelo visto, ele assumiu a braçadeira de capitão lá do clube dele, tá? Ele foi capitão por 4 vezes. No último dia 7 de fevereiro, recente, ele jogou como capitão contra o Gil Vicente, tá? Perdeu o jogo, mas foi o capitão. Então, um jogador que tá claro que tem muita moral lá no clube dele e faz sentido o clube dele recusar uma proposta de 1,5 milhão de euros. Fabinho, 1,5 milhão de euros é muito... Dinheiro de valor pinga, principalmente quando se fala na Europa, né, Fabinho? Um titular, um capitão de um time, né, Chu? As pessoas, eu sempre digo que é o seguinte, 1,5 milhão de euros na Europa é 1,5 milhão de reais aqui. Qual o jogador que tu compra por 1,5 milhão de reais? Nenhum. Qual o nível desse jogador? Esse jogador de Série C, entendeu? Série D. Nem Série B você compra, né, Chu? Nem em Série B. Nem Série B. Para o nosso dinheiro, claro que são 9 milhões de reais, né? Mas para o dinheiro deles lá é 1 por 1, é a paridade. Não tem isso. Então, é um valor muito baixo. Não sei se o Vasco vai conseguir trazer esse jogador por esse valor. Devem estar negociando, não sei o que lá. Porque hoje é assim, né, Fabinho?
Você não tem dinheiro para contratar, você vai lá e faz um contrato de empréstimo com compra, opção de compra ou obrigação. Né? E aí, se o jogador depois, né, for contratado e for atingindo algumas metas que vão estar estabelecidas no contrato de venda, de compra, vai aumentando o valor. Porque, sabe, isso é para quem não tem dinheiro, né? Porque é complicado. Né? A gente não sabe, muito pouco. Para tirar o capitão de um time. Titular absoluto. Só no Vasco. Um time clube português, então eu acho difícil. O Vasco vai ter que melhorar essa proposta. Eu acho que mesmo melhorando, vai ter jogo duro aí, porque é um titular, um capitão lá do clube dele, o Diniz Pinto. Chu, vamos falar agora um pouco do jogo. Já deixo aqui para vocês a pergunta: vocês contratariam o Diniz Pinto? Gostariam de ver ele no Vasco? Digam nos comentários. Chu, Vasco e Bahia em São Januário, 21h30, Chu. Qual a importância desse jogo pro ano do Vasco? Imagina se o Vasco não ganha esse jogo, 3 jogos sem vencer. Você acha que já entra num clima aí de pressão, Chuchu, de repente uma crise no Vasco, se não ganhar do Bahia em São Januário? Começa uma pressão. O Diniz está pressionado. Não importa essa vitória. Dê um respiro contra o Botafogo. Porque se não vence do time do sub-20 do Botafogo, ia ser uma catástrofe, né? Já imagino as declarações dele ontem. A chuva, é isso, é aquilo, enfim, venceu, dá um alívio, dá um respiro, coisa e tal, mais tranquilidade para trabalhar. Agora, se não vem, não estou dizendo nem perder, tá? Se o Vasco não vencer do Bahia, o Diniz começa a ficar balançando, de verdade. Mas o Diniz que está indicando, cara, paciência. Não importa. Tem que ganhar em campo. Futebol é resultado. O Diniz passou por momentos bem ruins e não foi demitido. Todo e qualquer técnico no Brasil teria sido demitido. Todos eles. O Oswaldo Oliveira foi demitido no Vasco. Na final. Disputando uma semifinal. Entre o Joel Santana. E o Vasco vai e é campeão. Entendeu? Então, sabe, tem que ter atitude, tem que ter coragem. Não pode ficar com essa historinha de eu gosto do estilo Diniz. O Diniz é muito meu amigo. Eu sempre elogiei o Diniz quando eu era comentarista. Cara, não dá. Se o Diniz não ganhar aí contra o Bahia, não ganhar o próximo jogo, aí vem o Carioca. Eu quero saber do brasileiro agora. Entendeu? Eu quero saber do brasileiro, porque vai dar um refresco aí. Vai jogar contra o Bahia e depois só joga, acho que dia 26 de fevereiro. E o Vasco pode ir para esse dia 26 de fevereiro na zona de rebaixamento. Se não ganhar amanhã, corre esse risco, né, Chu? Corre esse risco. Corre de começar já o brasileiro na zona do rebaixamento. Então é de suma importância o Vasco assumir o protagonismo contra o Bahia e vencer esse jogo. E Chuchu... O Vasco estava na zona do rebaixamento quando começou a rodada. O Vasco era o 17º. O empate tirou ele. Vou botar aqui a tabela rapidinho pra gente dar uma olhada, a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui como é que tá esse inicinho. Só tiveram 2 jogos, está no início, mas eu acho esse início muito importante, tá? Esse início aí pode virar uma bola de neve. A gente conhece bem como é que funciona o Campeonato Brasileiro. A gente conhece bem. O Vasco tá atualmente, o Vasco fez um pontinho, né? O Vasco tem 13º. Então, o Vasco pode terminar em 3 jogos com 1 ponto, jogando 2 em São Januário. Então, muito ruim, tá? Muito ruim. Eu acho difícil o Vasco terminar na zona do rebaixamento se perder esse jogo, porque é muita gente atrás ali. Mas é muito importante o Vasco vencer esse jogo para o Diniz conseguir uma sobrevida, conseguir melhorar aí o trabalho, mas tá difícil, Diniz, tá difícil para você, né? É só você olhar aqui, Fabinho. O Atlético Mineiro pega o Remo, tá atrás do Vasco. O Flamengo pega o Vitória, tá atrás do Vasco. O Internacional vai pegar o Palmeiras em casa, esse pode ficar atrás. O Santos pega o Atlético Paranaense. O Remo, já falei, o Corinthians. O Corinthians 19, 19º. São muitos times, muita gente para ganhar. Mas é só uma vitória e um empate de alguns times aqui. Já coloca o Vasco. O próprio Cruzeiro. O Cruzeiro vai pegar o Mirassol. 3 pontos desses times que estão aqui atrás já passa.
Vamos ver, tem chance, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Então é isso. E, Chuchu, é isso, cara. O Diniz, de novo na coletiva de imprensa, ele tenta driblar as coisas. Você tá falando de resultado. Ele tenta driblar as coisas, porque o resultado não é. Ele falou de novo, ele querendo falar que ele é o treinador que mais gosta de ganhar, que o resultado é soberano. E depois, na mesma coletiva, ele fala: o resultado não é o mais importante. Então ele se embola todo para ele tentar driblar essas coisas, para falar Ontem eu acho que ele também, primeiro, falou que era para fugir do Fluminense. Aí quando o Lineker fez a pergunta a ele já disse que não era por causa do Fluminense. Ele está totalmente perdido, desorientado, sabe? Vamos ver aí. Tá falando que convém. Vamos ver então, logo mais a gente fala mais desse jogo. Chuzito, diga o seu bom dia e já convoca a galera para comentar aí sobre os nossos assuntos. Bom dia, Fabinho, bom dia pessoal aí de casa, né, que já vão estar se preparando para o trabalho, muitos estão a caminho. Isso aí, galera, vocês comentam aí o que vocês acham desse jogo, como é que o Vasco vai se comportar contra o Bahia. É um jogo difícil, o Vasco ultimamente aí tem até conseguido boas vitórias sobre o Bahia em São Januário, né, nos 2 últimos anos conseguiu, teve uma fase ruim. Vamos tentar, né? Vamos ver aí. O Vasco precisa dessa vitória para não começar, né, ficar naquela situação incômoda, ali encostadinho na zona do rebaixamento, com a obrigação de vencer, não para objetivos maiores, mas só se afastar da zona do rebaixamento. Então, tomara que o Vasco melhore aí, o Vasco vença e o Diniz tenha mais tranquilidade para trabalhar. Então é isso, galera. Digo aí, comentem aí sobre o Diniz Pinto, sobre esse jogo contra o Bahia, o que estão esperando. Logo mais, 20 horas, horário marcado aí com vocês. Faremos a live, vamos falar muito desse jogo também. Mercado muito presente, estão apurando muito, galera. Então, siga o canal, vira inscrito, deixa o like e fui! Saudações Cruz Maltina, galera.